A ausência do pai leva a maioria dos jovens presos ao mundo do crime, diz pesquisa. Pesquisa realizada em Dourados está sendo reproduzida em todo o Brasil. Delegado alerta para o distanciamento dos pais e filhos durante a pandemia. Tá? É meio óbvio. Ó, a ausência do pai foi determinante para levar 92% da penitenciária estadual de Dourados ao mundo do crime. Isso. As pessoas falam, a correlação não é causalidade, mas se você bota o teu cérebro para funcionar, você sabe que tem causalidade aí também. Você sabe que tem causalidade. E tem mais coisas, né? Vamos dizer, a mãe que se relacionou com um cara muito ruim, que não tá nem um pouco presente, ela tende a adotar comportamentos que não são muito louváveis do ponto de vista da administração das suas relações sociais. Nossa, agora eu falei de uma maneira muito, né? E isso tem consequências. Isso tem consequências sobre esse jovem, tá? Esse jovem realmente está inserido num mundo muito complicado. O pessoal fala do Taxi Driver. Eu tinha citado o Taxi Driver, né? O Taxi Driver, quem assistiu o Taxi Driver, digite um. Grande filme. No Taxi Driver, o herói do filme, né? O Travis Bickle, ele tá em busca de uma causa, né? É um homem em busca de uma causa. E aí ele encontra numa menina de 12 anos a causa, né? Ela tá sendo explorada por uma espécie de um gigolô, né? Como é que chama o cara que cuida das prostitutas mesmo? Cafetão. Ele é explorado por um cafetão, ela tem um relacionamento abusivo com o cafetão dá drogas pra ela é apaixonada pelo cafetão. E aí quando o Travis Bickle senta com ela pra conversar, pra entender a vida dela, ela argumenta. Veja só, esse é um filme do começo dos anos 70. Acho que foi gravado em 74, 75, 73, por aí. Ela argumenta que não, agora as mulheres estão liberadas, agora eu posso ser o que eu quiser e tal. Já naquela época, aquele tipo de argumento ideológico estava presente na briga que ela teve com os pais ali no filme e no distanciamento que ela teve, que fez ela ir pra cidade e no fim ela terminou virando prostituta na adolescência, né? Eu digo isso porque, naturalmente, você tem uma influência ideológica sobre esse processo. Já lá nos Estados Unidos. Só que isso vem pra cá. Naturalmente, né, eu não vou falar que foi a ideologia feminista que gerou essa sociedade doentia, porque eu estaria mentindo. Esse tipo de relação social trágico, né, a mãe na adolescência, a mãe grávida sem presença do pai, ele é um arranjo de mundo cão e incivilizado, que faz sentido ter se ampliado muito, porque durante o período, olha só que interessante, durante o período de êxodo rural muito forte que o Brasil teve, ou seja, nos anos 50, o século XX foi um século do êxodo rural no Brasil, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Essas pessoas quando foram para a cidade, as pessoas mais pobres, imagine, você tem uma periferia de São Paulo, aí sai uma moça do interior do Ceará, outro do interior da Bahia, outra do interior de Minas, outro sai do Rio, todas essas pessoas não têm onde ficar, elas se acumulam em favelas. Elas não têm mais o núcleo social, elas não têm mais a presença da igreja, elas não têm mais a figura dos pais por perto. Aí essas pessoas saem construindo novos sistemas de relação social, desamparadas, atomizadas. E aí, cara, é o caos total, porque você não tem mais freios inibitórios, as pessoas estão ali perdidas. O lugar, né, assim, uma favela é um lugar em que não há espaço para individualidade, as casas são, vamos dizer, nem dá pra chamar aquilo de casa. Então tudo aquilo fomentou este problema e este problema explodiu. Tanto que é muito interessante porque o boom está acontecendo especialmente nos anos 70 e 80. As crianças, o boom do êxodo rural acontece nos anos 70 e 80 e as crianças geradas nesse processo, tá? Uma massa de meninos com ausência de pai e muito pobre morando na periferia, são justamente os rapazes que lideram o aumento rompante, bizarro da violência que nós tivemos em São Paulo nos anos 90. A violência nos anos 90 e começo dos anos 2000 em São Paulo era insuportável. Diminuiu muito. Mas você teve um salto no número de homicídios e crimes violentos bizarro nos anos 90. Bizarro, grotesco. E quem eram? Quem estavam cometendo esses crimes? Os filhos desses arranjos mal feitos de pessoas que migraram do interior para as cidades grandes, atomizadas, perdidas em lugares em que a situação é absolutamente desumana. E mais, o Brasil não resolveu esse problema, porque é um problema de infraestrutura também, de adequação urbana, e, cara, isso não foi resolvido. E mais,
há de se correlacionar a isso. Possivelmente, essa queda lenta e gradual que nós estamos tendo no número de homicídios se dá também porque a natalidade nesses centros urbanos, nessas comunidades mais humildes, diminuiu. Então tem menos rapazes nascendo, portanto, menos meninos problemáticos que podem ser capturados pelo discurso do crime ou estarão numa situação de instabilidade tal que cometem crimes violentos. Então, voltando isso pro Felca, pra gente chegar aqui, né? Isto tudo que eu estou falando representa um Brasil que tem milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas e que tem em si uma expressão cultural. Eu já expliquei pra cultura da novinha, a cultura do funk. Existe uma expressão cultural que reflete esse mundo e que turbina esse mundo. Há também a demanda das redes sociais, agora eu vou falar de um elemento algorítmico, por sexualização. Meus amigos, do Twitter, né, ao Instagram, é tudo soft porn. Vamos falar a verdade. É tudo soft porn. O que é... No Twitter você tem pornografia aberta. Mas no Instagram você tem soft porn. Você tem, do nada... Agora você tem influenciadores... Eu já vi isso, influenciadoras de inteligência artificial seminuas que parecem o tempo todo tá na beira ali da adolescência pra idade adulta. Isso está acontecendo. As redes sociais permitem isso. E aí você tem uma massa de meninas querendo atenção, usam as redes sociais para validar atenção. E aí você vai ter complexos de influenciadores, que é o caso desse Ítalo, ou Haitalo, né? Que criam, vamos dizer, entretenimento pro povo baseado nisso. E o povo assiste. O lance é, as pessoas estão assistindo isso há anos. E nunca deram bola. Nunca deram a mínima pra isso. Por quê? Porque é naturalizado na realidade delas. E esse é o ponto que eu quero chegar. O que o Felca revelou que todo mundo já não sabe que existe? Talvez as pessoas estão agora indignadas. Nossa, mas isso acontecia. Poxa, agora tem um nome, tem um cara pra apontar. Sim, esse Haitalo é um pervertido, vagabundo. Mas quantas milhões de outras pessoas também não o são? Não só consumindo isso, mas permitindo. Quantas mães que permitem que a sua filha com 14 anos vá para um baile ou que já esteja tendo uma atividade sexual recorrente não são permissivas com esse tipo de cultura? Quantos pais que não ligam, que negligenciam o crescimento dessas suas filhas, também não ligam para isso e não validam isso? Quantos professores, agentes públicos, políticos não validam isso? Quantos homens adultos que não saem com essas meninas menores de idade que não validam isso? Essa é a regra. Isso é a regra nesse país horrível que a gente mora. Nesse mundo cão que a gente mora. Essa é a regra. Você e o teu arranjo familiar um pouco mais estável, você é exceção. Essa é a regra. E a cultura mainstream no Brasil te faz achar que é bonito isso. Te pediram pra achar que funk é legal. Que não, olha só, Regina Casé disse que a cultura da favela é uma cultura precária. E ela não vai produzir nada além de pobreza. Pobreza, violência, arranjos sociais infelizes. Essa lógica que eu tava descrevendo pra vocês não vai gerar uma massa de cirurgiões, uma massa de pessoas aptas a lidar com a inteligência artificial. Não vai gerar. Não vamos ficar fingindo. Não vai gerar. Não vai adiantar. Ah, fiz uma grande escola. Se não tiver autoridade na escola, mas muita autoridade na escola, porque você vai ter que reverter esse processo de cultura de leniência com tudo, com os comportamentos sexuais, com atividades criminosas, com tráfico de droga, um certo relaxo e falta de expectativa, a ausência dos pais, a falta de um horizonte mais ambicioso para a própria vida que os pais não estão dando. Você vai ter que reverter isso com muita autoridade. Muita autoridade. Professor, autoridade. Escola, autoridade. Proteção, amizade, acompanhamento com esses jovens. Você vai ter que entregar para eles, né, o que o pessoa fala ali, esse paternalismo profundo. Que não vai ser só um cartão do Bolsa Família que é o que dá. Aí dá um pé de meia pra esse negócio. Vai pro inferno a Tabata e a merda do pé de meia dela.
Vá pro inferno 1000 vezes. A Tabata e a merda do pé de meia. Isso não resolve bosta nenhuma. Troque todos os programas assistenciais para esses jovens por autoridade e exemplo. Troque tudo por autoridade e exemplo. E se puder, dar autoridade e exemplo numa escola com infraestrutura, com uniforme bom, entregando autoestima, autoridade e exemplo, aí você tem ganhos em escala. Primeiro de tudo na redução da violência. Em segundo, em aumentar a produtividade. Em terceiro, em detectar ali naquela comunidade os talentos, tem que tirar de lá e levar para outros lugares. É por isso que a gente sempre falou. Primeiro, prendeu, matou. E segundo, bandeira, quartel, escola. Bandeira, a autoridade do Estado tá aqui. Bandeira do Brasil. Quartel instalado, acabou. Não vai ter crime aqui. A polícia vai estar participando da tua vida. E 3, a escola como um elemento agregador que vai pegar essa massa de jovens perdidos, que costumam ser a matéria-prima do crime, e elas na verdade não vão ser vistas mais como vamos colocar aqui, como um passivo social. O jovem de periferia é entendido pelo Estado brasileiro e pelos formuladores de políticas públicas como um passivo social. Não adquirem produtividade, vão ter subemprego, uma parte acaba caindo no crime, viram depois um preso previdenciário, um preso na assistência social. Os formuladores de políticas públicas pensam assim. Essas pessoas têm que ser tratadas como ativo. E como você tem que investir, né? Aquela pessoa existe, você vai ter que investir nela. E a base tá ali. São nesse período formatório da personalidade, que vai até os 20 anos de idade, tem que estar presente. Se o pai não tá presente porque o filho da puta embuchou uma Cleidiane e o filho da puta largou ela e deixou ela na mão, você que mora no Brasil e que não pertence a arranjo, você vai ter que entender a seguinte coisa. O Estado brasileiro vai refletir a sua visão de mundo, portanto, a visão de mundo que vai estar presente é a visão de quem vive a família estruturada. Você entendeu? Não de quem vive a família desestruturada. É a visão de quem vive um Brasil da produtividade, da construção de capital. E não de quem vive a vida dessa desconstrução eterna. E o Estado vai ter que reforçar essa visão e alterar a base com base nisso. É isso. Isso é um compromisso de classe social. É um compromisso de classe, de puxar as pessoas pra cima. Esse é um compromisso. Porque tudo isso é aberrante? É. Mas entendam, tá? Não tem ninguém puxando a orelha da Camilinha. Ela não tem pai. Não tem ninguém puxando a orelha dessas... Não tem ninguém. Um cara como o Ítalo, o correto dele era, né? Não vou falar, tem que ser cuidadoso, né? Já estavam tentando me cancelar aí do Emílio, né? O Eduardo mandou, as mulheres também não são apenas vítimas de canalhas, elas muitas vezes escolhem homens que dão todos os sinais de serem canalhas. Lógico! Lógico, em geral elas não tiveram pai, esse que é o ciclo. Porque o meu problema é o seguinte, eu já falei pra vocês, eu tenho alguns problemas com Red Pills. Eu sou um cara machista. Eu acho que no final a culpa é sempre do homem. Porque o elemento ordenador é masculino. Então a culpa é do homem. A culpa é do homem. Ah, ela tem agência, ela tem capacidade de tomada de decisão, e com essa agência ela poderia, vamos dizer, ter uma... pois é, mas assim... O responsável é o pai mesmo, cara. O responsável é o pai, que é um filho da puta. O pai é um filho da puta. Quando eu vejo esses discursos, tipo, ai não, a sua culpa é mais dela. Olha só, cara. Eu sou machista, cara. A responsa é do homem mesmo, tá? O Emanuel Renan feminista. É o contrário, eu sou machista. Eu acho que quem decide essa porra é o homem. O culpado é o homem e o responsável é o homem. Caralho. Aí o cara tem que ser homem. Agora o homem brasileiro quer ser vagabundo, né? Ele quer ser vagabundo. E aí, né? Aí ela escolheu o Zé Droguinha. Que uma mulher que escolhe o Zé Droguinha não teve pai pra explicar. O Roberto falou, agora vamos terceirizar a responsabilidade dos filhos pros pais. Os meus foram horríveis e eu não engravidei. Puta, lá vem a pessoa pegar um exemplo anedótico, né, dela. Eu sou assim, portanto estou falando da média. O problema da família brasileira, esse arranjo doentio chamado família brasileira, é o problema, vamos dizer... Não, se não central, é um dos problemas, é um dos pilares do drama brasileiro, que passa também a ausência de Estado, passa também o avanço do crime, tudo, mas essas coisas são todas correlacionadas. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos lá.
vai pra Pomerode lá. Aqueles alemães que fizeram aquele arranjo social, eles vieram de uma cultura diferente, com um status de desenvolvimento diferente, e aquela cultura se estabeleceu ali em Pomerode. Por mais que eles fossem mais pobrinhos, eram lavradores, né? Você constrói uma mini sociedade de confiança entre eles, a escolinha deles vai falar alemão, tá, aí um deles deu certo, fez uma cervejaria, outro fez uma fábrica de chocolate, outro fez não sei o que, aí todo mundo começa a subir, um contrata o outro. Esse tipo de sistema de relação, entendeu? Com núcleos familiares sérios, basta ver assim, as empresas sempre têm um nome de uma determinada família, ele é muito vencedor quando comparado a um sistema de relação social em que as pessoas estão destruídas, atomizadas, e hoje vítimas de uma cultura de massa extremamente sexualizada. Não tem comparação. Aí vai perder. Aí quando perde, as pessoas vão querer procurar razões pra falar que o cara de Pomerode cresceu em detrimento do outro, mas não foi, não é detrimental. Nunca é detrimental. Isso é um besteirol. O crescimento de comunidades, especialmente quando a gente pega comunidades que foram vítimas de preconceito. Os japoneses, quando vieram para o Brasil, foram muito vítimas de preconceito. Demais. Falavam uma língua que nem era uma língua indo-europeia. Então ela não tem um sistema de correspondência que você vai conseguir encontrar. Era tudo muito complicado. E os já para trabalhar, o cara, 2, 3 gerações já, né? Então a gente tem que entender assim, esse elemento cultural, ele vai ter que ser levado, ele vai ter que ser transplantado para as periferias das grandes cidades. Porque são coisas multifatoriais, sim. E esses fatores incidem e eles um agrava o outro. Você tem, sei lá, elementos são angulares, né? A questão da ausência paterna, ela é um elemento angular, tá? Porque ela afeta muitos outros. Ela vai afetar o desempenho na escola, o jovem ser meio rebelde, ela vai gerar tanto uma menina problemática quanto um menino problemático. Isso eu estou falando novamente, entendendo, é que todo, né? Tem que ficar explicando isso, é meio complicado. Coisa de QI baixo, você não entender uma abstração que é em geral. Estou falando em geral, tá? Então, peço para vocês que nos assistem, né, com muito carinho, que vocês entendam, essas coisas são multifatoriais, são profundamente culturais também, mas também refletem uma estrutura e um determinado tipo de arranjo social. E o Estado brasileiro se adaptou a isso. Então você vai pegar políticos populistas, como é o caso do André Janones. O que o André Janones faz? Ele fica lá, vamos produzir mais auxílio pra mãe solo, mais auxílio, a mãe solo precisa de assistência, mais auxílio pra mãe solo, a mãe solo é uma guerreira. Várias são guerreiras. Várias. Até porque, no fim do dia, mesmo sendo uma mãe ruim, é melhor ser uma mãe solo ruim do que um pai que deu foda-se, né? No mínimo, a criança ela não jogou no lixo a criança. O pai que abandona a criança, no fundo ele jogou a criança no lixo. Dito isso, a mãe solo, no geral, estou falando no geral, não dispõe de um ferramental de autoridade e de cultura. No geral! Não estou falando sempre. A gente fala, mas fulano é assim, sim. Para de pegar o exemplo, estou falando no geral. Para criar as crianças que serão mais competitivas e mais aptas a sobreviver nesse mundo altamente competitivo. Eu tava lendo Selma The Economist agora, eu tô assustado, galera. A revolução da inteligência artificial, a gente tá vendo ela acontecer diante dos nossos olhos, mas ela vai escalar em velocidade. Talvez haja um grande ganho de produtividade, uma hiperabundância no mundo. Mas isso virá com um preço. Profissões inteiras vão deixar de existir. Como é que eu vou explicar pra um garoto que hoje tá com 12 anos e não sabe escrever direito, não sabe ler o mínimo de um texto, nunca leu um livro? Como é que eu vou explicar pra esse cara que ele vai se adequar ao mundo da inteligência artificial? Não vai dar pra explicar. Não vai dar, cara. Não vai dar. E é muito cruel isso. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.